Laura Maria, gosto muito de aprender com Caio e escutar como ele trata a fé de forma leve e sem preconceitos. Queria saber mais sobre a opinião dele sobre as outras religiões brasileiras e principalmente sobre espiritismo e os médiuns. Olha só, as outras religiões brasileiras, na maior parte das vezes, para mim, são culturas preservadas sob muita opressão. Sob muita opressão católica e depois sob muita opressão evangélico-protestante pentecostal. E agora oprimidos pelos chamados guerreiros de Israel, traficantes lá dos morros do Rio, você está Ah, é? sabendo, Não tô né? sabendo, não. São filhos de crentes, netos de crentes, pentecostais, a maioria deles, Sim. que não tem no evangelho a sua referência de vida e sim na profecia. Se a avó disse, ó, meu filho, o Senhor está dizendo que o teu corpo está fechado e ninguém vai te machucar, mas não esquece de dizimar para a igreja de Deus. Pronto, está pago o negócio. E Estão esses matando caras em nome de Deus. estão destruindo terreiros, casas de santo, fazendo barbaridades nas favelas do Rio. Caramba. E se intitulam a facção de Israel, o reino de Israel, um negócio assim. Começou tem alguns poucos anos, mas é algo que eu já saco que iria surgir há pelo menos uns 30 anos. Uma vez eu disse isso para o Marcinho VP, que já morreu. O Caco Barcelos escreveu um livro sobre ele chamado Abusado. É uma história muito interessante. E o Marcinho, eu tive vários encontros com o Marcinho. E na década de 90, e por 92, por aí, 93, o Marcinho um dia me disse que a quantidade de gente que trabalhava para ele, que era filho de crente, era enorme. E que ele acreditava que iria chegar um dia em que esses caras iriam deixar de se sentir desviados da igreja trabalhando com ele. Porque ele disse: Olha, pastor, eu não conheço nada, mas eu acho que essa igreja que está aí, passou uma senhorinha, aí me viu, ficou assim escandalizada, meia-noite, quase uma hora, no alto do Dona Marta, sobre uma pedra. Ela passou e me viu sentado com o Marcinho VP, né? Todo mundo no Brasil me conhecia naquele tempo. Aí ela, ela olhou, ficou na dúvida e falou: Paz do Senhor, reverendo. Aí eu falei: A paz do Senhor, minha irmã. Aí ela desceu. Ele disse: Ela é a avó de uns soldados meus aqui. Me odeia, mas eles me amam. Ela vai morrer. Eles vão continuar seguindo a cultura dela. Só que eles vão diminuir a culpa, eles não vão mais se sentir desviados. Daqui a pouco, eles mesmos vão começar igrejas conforme o que eles pensam. Eu pensei, olhei e falei: Você É. sabe que você está absolutamente certo. Aí eu comecei a observar esse fenômeno, faz 30 anos praticamente, né? 92, 93. Olhando, vendo a mudança, mudança. Hoje em dia você vê pastor que está aí na internet, e pastor de morro, de favela. O cara, rapaz, para ele falar uma palavra na língua portuguesa é uma, é uma façanha. Porque ele diz: Olha para mim, filho da puta. Cara. Olha aqui, só tem filho da puta aqui, filho da puta, só tem filho da puta, olha só. Aí ele vai, viado, tá pensando o quê? Aí o cara vai, ele solta o vernáculo da Dark Web, Sei. da língua portuguesa, aí vai, aí você ouve aquilo, aí ele diz: Olha, porque quem manda aqui sou eu. Se quiser subir aqui, tem que pedir permissão aos meninos lá embaixo. Aí os meninos me ligam: se eu autorizar, a polícia sobe. Se eu não autorizar, não sobe. E o pessoal sabe que tem que contribuir aqui com a Casa de Deus e tal. Como esse que aparece recentemente, viralizou na internet, tem um monte É. dentro dessas comunidades. Então, é o que eles têm. E agora se tornaram horrorosos. Depois do governo Bolsonaro, eles começaram a invadir mesmo. Quem começou essa coisa de invasão
de terreiro de macumba foi a Universal Eu lembro. em 1988. Eu morava na Califórnia e eu recebia a Folha todo dia e o Globo e eu via Universal invade terreiro, guerra campal, briga, não sei o que, uma loucura. Foi por isso que eu voltei, comecei a EVB e a gente acabou com essa maluquice durante muito tempo. Que viram nós contra eles, né? É um negócio horroroso. Aí, pois bem, já os cultos de raiz africana, os afro-ameríndios, eles defendem muito mais uma cultura que para eles tem a ver com honra aos antepassados, tem a ver com tudo isso, do que qualquer outra coisa. Até porque aquilo tudo é um sincretismo. Está lá, está presente. Jesus está lá, Pedro está lá, Maria está lá, São Paulo está lá com outros nomes. Então teve a sua sincretização. Mas não é por causa desses outros nomes que eu estou dizendo nada a respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar, reverenciar a cultura de todas as pessoas que habitam o mundo inteiro, especialmente o nosso ambiente nacional e a nossa pátria. Todo mundo é igual perante a lei e perante a nossa Constituição. A Bíblia do nosso país é a Constituição, a Bíblia social, a Bíblia relacional, a Bíblia de vínculos ou não vínculos religiosos, é a Constituição, e ela estabelece respeito e dignidade e igualdade para todos. Então, eu não trato isso como uma questão de quem está certo nem de quem está errado. Eu prego o Evangelho de Jesus. Prego. Jesus é a minha única conversa. Você pode me chamar para física quântica, eu fico 4 horas com você lá, mas eu vou concluir mostrando como Jesus era maravilhosamente quântico. Para o que você quiser me levar, eu sei para onde eu volto. Entendi. Porque eu creio que em Jesus habitam todos os tesouros da ciência e do conhecimento disponíveis verdadeiramente aos humanos. E com relação aos médiuns, sinceramente, eu convivi com muitos médiuns e eles mesmos me diziam que 90% era fajutice. É mesmo? Médiuns kardecistas. Tá. Vários deles me disseram. Gente que eu criei. E gente que, quando operava coisas extraordinárias mesmo. E depois, eles mesmos, quando se converteram comigo, eles começaram a entender que muito daquilo que eles chamavam de espírito era a própria força paranormal deles estimulada pela crença no mundo espiritual. Mas você não me vê em briga com ninguém. Já recebi desafios de médiuns. Tipo, Querendo discutir, eu não discuto. Não discuto. É crença, né? Não discuto. Eu creio no Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te abrir o coração, não sou eu que vou conseguir, cara. Entendi. Então, no máximo, eu posso te convencer, mas eu não vou te mudar em nada. Então, eu acho tudo isso inócuo. O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu não pratico, eu não sou, eu não entrego meu tempo a isso e eu não creio que seja esse o modo pelo qual você encontre profunda pacificação, total segurança em Deus, em Cristo. Eu vejo muita gente cheia de crença, mas também cheia de muito medo e dúvida. Agora, eu tenho amigos kardecistas lindos, maravilhosos, gente humana. E, para mim, o meu dogma, eu aprendi com Jesus, é o amor. A única maneira que eu tenho de amar a Deus é te amando. É amando o meu próximo. Se eu não amar meu próximo, os evangelhos dizem que meu amor é vão. Deus é invisível. Se eu levantar a mão para Deus, Deus não me dá a Deus, não tem nada disso. Deus diz, ama teu próximo que você está me amando, porque ele foi feito à minha imagem e semelhança, por mais desfigurado que esteja. E seja sincero com a vida e com todos. Esse é o meu dogma de encontro humano. Agora, eu sou crente em Jesus, eu creio
que na cruz ele levou o pecado de todos nós. Creio que quem crê nisso, confia nessa graça de Deus que não tem nada a ver com mérito, mas com entrega, fé e graça. Esse é perdoado e fica livre dos temores e dos medos e das culpas e das fobias e dos pavores, fica sem medo de tudo. Por isso até o diabo fica com problema com você, porque ele olha para você e você diz, cara, eu sei que você existe para as tuas negras, mas para mim você não é nada, você está morto. Para mim você não se cria. Nunca se criou nem vai se criar. E eu ando pelo vale da sombra da morte sem medo de ninguém nem de coisa nenhuma. Vou partir, vou para a eternidade com glória, com luz e com gozo. Eu não tenho medo de nada. Já morri muitas vezes e ressuscitei. E estou aqui com uma alegria enorme. Feliz de ver o teu sorriso. Amém. O Gabriel Torres falou uma coisa que acho que tem a ver aqui um pouco com o que a gente está falando, né? Gostaria de saber o que você acha de alguém que era sadio mentalmente, sofre um trauma encefálico e muda totalmente de personalidade. Qual das duas consciências vai para o céu? Afinal, a pessoa não morreu, mas é outra pessoa ao mesmo tempo. O que vai para o céu é o eu profundo dele que não foi alterado por É a nenhuma alma. dessas coisas. A alma é menos do que o espírito. Ah, é? É. A alma é a conexão entre o mundo espiritual e o mundo neural e orgânico. Ah, tá. É aí que ela habita. O espiritual é o que vai É o que vai para para a Deus e é eternidade. da natureza de Deus, porque Deus é espírito e verdade. Então, você podia ter múltiplas personalidades. Essa conexão é quebrada é o que? É, A alma é, com a... não, eu digo assim, respondendo a Ah, pergunta tá. dele, é uma quebra neural, é uma dissociação de personalidade. Isso. Mas não precisa ser nada vinculado a demônio nenhum. Uma boa medicação com boa terapia ajuda esse cara a ir diminuindo isso, até acalmar profundamente, como eu tenho visto acalmar. Agora, se você quiser ouvir um milagre aqui, meu pai entrou dentro, foi a Boa Vista há 45 anos atrás. Eu era novo na fé e ele foi lá pregar numa igreja. Aí disseram que tinha uma moça que estava há 18 anos no hospício e que presa numa cela porque ninguém conseguia entrar lá, era uma coisa horrorosa. Ela defecava em tudo que é lugar, jogava cocô nos enfermeiros, era uma loucura. Aí papai disse: me levem lá, eu queria olhar para ela, só para ver. Aí levaram meu pai lá. Papai andava de muleta, porque ele sofreu de paralisia infantil e deram uma injeção no nervo ciático e a perna morreu. Aí ele foi lá no jeitinho dele, um homem que andava no Espírito Santo, no amor de Deus, era um homem lindo. Aí ele chegou lá, ele olhou, aí a louca enlouqueceu, que pulava na grade, vou te matar, e não sei o quê. Aí o papai falou: olha, podemos ir. Saiu, falou: infelizmente eu não posso ficar, eu tenho um compromisso em Manaus amanhã. Isso pode demorar algum tempo, mas ela não é louca. Ela só é possessa de uma legião de demônios. Caramba. Papai, para falar isso, era preciso que ele tivesse muita Muita certeza, né? porque foi com ele que eu aprendi que é 1000 vezes melhor tratar o diabo como gente do que um ser humano como diabo. Então, para ele dizer que era diabo, era a última alternativa dele. Aí, pois bem, ele voltou para ficar um mês, se fosse necessário. Mas não precisou ficar 2 dias. No segundo dia, ele saiu com a mulher lá de dentro, trazendo a mulher pela mão. E ele só entrou na cela, ninguém queria que ele entrasse. Ele disse: não, põe um banquinho aqui. Ela vai bater e matar o senhor. Papai disse: ela não tem esse poder. Nem quem está nela. Não tem, não passa daqui. Só é cena. Pode me botar aí dentro. Aí ele sentou lá e ficou em silêncio. E a moça se jogou para lá, jogou, subiu parede, esperneou, fez o que quis.
Lá no fim do dia, o papai só olhando e dizendo, ele me dizendo, eu só via que ele estava enfraquecendo, 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 até que ela caiu e se estirou. Foi ficando pálida e eu não disse uma palavra, só a minha presença. Aí eu fui, me ajoelhei ao lado dela assim, peguei na mão dela, falei, fulana, que era o nome dela, eu vim aqui para te libertar em nome de Jesus. Aí diz que teve os bichos lá, quiseram falar, ele falou, não, eu só estou falando com a fulana. Quero que o teu eu me ouça. Você está toda embrulhada pelo mal, mas você existe e está aí. Eu vim te libertar, levanta comigo, em nome de Jesus. Aí ela se pôs em pé, aí ele falou, vem comigo agora que eu vou te levar para você tomar um banho. Aí deram um banho nela lá, quando acabou, ele a levou para casa. Quando ele entrou com ela na casa da família, a pessoa quase morre. Aí um mês depois ele voltou, reuniram metade da cidade para ouvi-lo falar com aquela moça ao lado que todo mundo sabia que fazia 18 anos que estava naquela escravidão. Então, boa parte do que os religiosos afoitamente místicos e fanáticos chamam de demônio é desordem psíquica, é falta de paz, algumas coisas ajudariam a trazer a pessoa para a normalidade, pelo menos auditiva, para ela começar a sofrer um processo terapêutico e tudo mais. Mas eles preferem endemoninhar todo mundo. E todo doido, ou dissociado, ou esquizofrenizado, ou seja o que seja, adora a alcunha de diabo. Por quê? Porque é a pior identificação com a qual eles possam ser identificados. E essas pessoas perderam todo o amor próprio, todo o senso de auto-identitário. E são pessoas com a autoestima mais baixa do que você possa imaginar. Quando você chega e diz diabo, ela se gruda naquilo e diz, é isso que eu sou. Caramba. Papai me estuprou, minha mãe me botou para fora de casa, meu irmão mais velho me pegava também, meu tio fez a mesma coisa, eu não valho para nada, eu sou um diabo. Aí pirou e só foi aumentando a casca do negócio em cima dela. Você começa a tratar com amor, com brandura, com respeito, com reverência, até o pseudo-diabo não sabe onde se mete. E quando ele vê que você realmente discerne espiritualmente as coisas e que para você ele morreu, ele continua vivo para quem crê nele e para quem se entrega a ele, mas para quem só crê em Cristo e na ressurreição, ele foi destroçado na cruz. Ele não tem nenhum poder, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra sobre mim. E olha que eu sou só a caca do cocô do cavalo do bandido marginal. Caramba. Mas, meu irmão, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. E que eu vou completar a minha carreira, eu estou combatendo o bom combate, vou completar a carreira e vou guardar a fé. Ele não suporta isso. Aí você se torna um assombrador de assombrações. Assombra... Você vira um assombrador de assombrações. Eu sou um assombrador de satanases. Como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não sou eu fugindo do inferno, é o inferno, sou eu entrando no inferno e o inferno não me suportando. É o oposto. A religião virou tudo ao contrário. É você se defendendo atrás da porta da igreja contra o inferno. O resto é mundo e inferno. Quando Jesus diz, Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo e sim que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou, mas peço que tu não os tires do mundo porque o meu lugar é no mundo. Eu sou sal da terra, sou luz do mundo. Eu sou guerreiro da luz de Deus no planeta.
Vou me esconder de quem e de quem? É como Paulo diz, a quem temerei? Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, e nenhuma criatura. Ele ainda deixa na ordem dos alienígenas. O que quer que você... Nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não é o meu amor por Deus, é o amor dele por mim. E eu sei que ele é fiel. Como Paulo disse, somos infiéis, ele todavia permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. É uma questão de caráter pessoal dele ser meu pai, porque eu não estou negando o que ele é. Eu fui infiel, mas ele nunca me traiu. E aí, meu irmão, você não quer saber? A minha mulher acha que eu ando assim, eu vou para qualquer lugar, entro em qualquer biboca. Aí o cara tá com cada arma desse tamanho. Eu digo, ô meu irmão, tudo bem, querido? Pode encostar aí no muro e vem aqui me dar um abraço. Eles encostam lá as AR-15, vêm. Eu fiquei anos dentro de Bangu no tempo que era a alta cúpula do crime organizado do Rio, Gregório Gordo, Escadinha, Celcinho da Vila Vintém, só maluco. Fiquei 3 anos toda terça e quinta, nunca aprendi tanto sobre a natureza humana como naquele mestrado ali em Bangu. Foi uma coisa extraordinária. Imagina a experiência. Tem mais algum superchat, Mandíbula? Tem alguns. Então manda. Ó, o Abílio Neto falou que, ó, Caio, você mudou minha vida, tive um coração incrédulo a vida toda até conhecer o seu trabalho. Agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Aí Amém. pergunta, como você enxerga a expiação? Pessoas que nunca ouviram sobre Jesus podem ser salvas? Claro, claro. Jesus mesmo tratou a vida assim. Jesus curou gente a quem ele nunca se apresentou. E para quem ele disse, a tua fé te salvou. Porque salvar e curar no Novo Testamento são sinônimos. Salvar e curar? Salvar e curar. Você vê, por exemplo, a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano nos anos 70, lá no início, foi sobre a salvação, trocando em miúdos, foi sobre a salvação dos que nunca ouviram falar o nome Jesus. E eu nunca publiquei esse trabalho porque deu tanto problema naquele tempo. Os crentes piraram, os teólogos. Aí meu pai, que era um sábio, falou, meu filho, espera você passar dos 60, porque eu fui ordenado com 21, ministro presbiteriano. Aí o papai disse, espera passar dos 60, e se ninguém tiver melhorado até lá, escreve a si mesmo. E eu estou agora começando a reescrever outra vez essa tese, porque não é uma tese, é uma prática de Jesus. E só para concluir, olha só, você lembra que o critério final do juízo final, segundo Jesus, está lá em Mateus 25, que é aquela história do eu tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, toda aquela pauta de socorro humano. Sim. Aí tem aquele pessoal, quando Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já tinha um reino preparado, o tal do Cordeiro imolado antes. Aí, criado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, tive sede e tal, e vocês me cobriram, me vestiram, me alimentaram. O que é que eles dizem? Eles dizem, nós nunca te vimos. Nós não sabíamos de nada disso. Aí Jesus disse, mas não precisava. Todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer pequenino em meu nome, ou atenderam a qualquer pequenino nas suas necessidades, a mim vocês estavam fazendo. E esses são os que ele chama primeiro. E os outros que sabiam de Jesus, ele diz, apartai-vos de mim. Caramba.
Porque eu tive e vocês não. Eu tive, eu fui e vocês não. Apartai-vos de mim. Mas nós nunca te vimos, não. Vocês viram os pobres, os miseráveis e vocês não fizeram nada. Era a mim que vocês não faziam. Então o critério, cara, quando você chega, por exemplo, aí, o critério inverte. Não é o religioso que está salvo, é o ser que ama. Como diz João na primeira epístola dele, como Jesus diz em João 17 e vários outros lugares. O céu é um lugar de gente que ama. Não é um lugar de gente que chegou lá por causa de ódio, ideologismo, supremacismo religioso, separatismo, apartheid. Não, esses aí estão escolhendo os seus infernos. Embora eu não seja do tipo que crê no inferno temporal. Como assim? Eu não creio que vida eterna é um tempo sem fim. Ah, não? Não. É o quê? A vida eterna não é tempo. A vida eterna é atemporal. A eternidade... Fora do conceito de tempo? Fora de espaço-tempo. O céu não é um lugar, nem um inferno, nada disso. São escolhas. E que criam uma qualificação existencial para você. Por outro lado, eu também penso que a maioria das pessoas que não transcendem no amor e nem na fé, cumpre-se nelas o que Deus disse em Gênesis no capítulo 2 para Adão e Eva. Não comam desse fruto, porque senão, quando vocês morrerem, vocês morrerão. Vai para o pó mesmo, vira animal. Você virou só um mamífero, você não quis transcender, você não quis virar anjo, você não quis ser Cristo, porque a minha vocação é me tornar um pequeno Cristo na Terra. A minha vocação é ser um Jesusinho que sentou aqui na tua frente. Esse é o meu chamado. E há muitas moradas dimensionais, como Jesus disse, na casa do Pai. Por outro lado, eu creio que o próprio inferno ainda é um ato de graça. Porque você vê a maioria das pessoas que morrem e voltam, às vezes, depois... Meu pai, por exemplo, ficou meia hora morto e foi ressuscitado. E mais várias pessoas. E tem esses programas muito bem feitos e testemunhos de gente hiper, super qualificada. Eu comecei a ler esses testemunhos em 1970, em Manaus, de um livro, o primeiro livro produzido sobre isso, de um médico chamado Raymond Moody, da Califórnia. Ele tinha juntado 300 casos de pessoas que morreram, receberam atestado de óbito, todas as legalizações do óbito e ressuscitaram, e as histórias que elas contavam. E o pessoal que via o topo do hospital, como era por cima, o pessoal que sabia o que estava acontecendo em todas as outras áreas do hospital, tinha uma mulher morrendo disso, tinha uma pessoa morrendo daquilo, tinha isso, tinha aquilo. Como é que você sabe? Não, que eu saí enquanto vocês estavam aqui, eu vi que vocês estavam aqui tentando me ressuscitar, eu andei por aí tudo. Caramba. E hoje em dia esse é um assunto tão amplo. Que é o tal do fio de prata que liga, que tem na Bíblia também. Lá né? no Eclesiastes, né? Antes que se rompa o fio de prata. Aí tem gente que hoje em dia eles estão fazendo teste em hospitais nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda, botando testes para esses indivíduos que acabaram de morrer. Todo mundo narra a mesma história, praticamente. A vida passa numa rapidez extraordinária. É o tal do filme passando na frente dos olhos. Numa rapidez a existência e com um significado tão profundo como se os caras estivessem vivendo aquilo. Caramba. E aí vem os arrependimentos, já não tem mais trauma para atrapalhar a compreensão, nem problematização psicológica, nem ódios relacionais. Tudo isso está afastado, o cara fica nu na presença da vida dele e praticamente todo mundo se arrepende. Caramba. Sai do inferno. Que é o lance, esse 1 segundo pode ter demorado Cara, anos. isso aí não é medido em anos. É atemporal.
Então, o próprio inferno, para mim, é um ato de redenção. Entendi. É uma graça de salvação. Agora, tem também gente que não quer, né? É claro. Tem gente que se tornou um com o mal. Se apega ao mal. E aí eles não querem mesmo. Não é à toa que eles dizem de verdade que não querem Deus, não querem amor, não querem perdão, até o fim. Aí, para lá desse ponto, eu não tenho autorização do Evangelho para me meter. Mas até aí eu vou com consciência tranquila. Amém. Afirmando isso. Pô, Caio, obrigado pelo papo. Imagino que tem muitos outros. Tem algum muito importante que você queira ler? Senão eu já vou para as perguntas finais aqui. Não, mas a maioria o pessoal agradecendo ao Caio. Pô, obrigado. De coração mandando muitos abraços legal, e falando o quão gratos eles são pelo E era seu muito trabalho. pedido, né? O Caio era muito pedido aqui, muito pedido. Então, reforçar o agradecimimento do povo aqui. E eu sempre termino o papo fazendo 3 perguntas e contigo não vai ser diferente. A gente está aqui celebrando a tua história, essa sua trajetória. E olhando para trás, Caio, qual